Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro diz chega e começa o contra-ataque. É isso mesmo. Ex-presidente Jair Bolsonaro moveu uma ação de danos morais contra o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, exigindo uma indenização de 50 mil. A ação foi submetida ao Juizado Especial Civil do Distrito Federal na quinta-feira 16. Bolsonaro acusa Boulos de difamação, alegando que o deputado insinuou que ele foi mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2018. Além da indenização, Bolsonaro pede que Boulos faça uma retratação pública em suas redes sociais, desassociando-o do crime. A defesa do ex-presidente cita 21 postagens nas plataformas X e TikTok, nas quais Boulos sugere a responsabilidade de Bolsonaro pelo assassinato. Os advogados de Bolsonaro destacam que, embora defendam a liberdade de expressão, a responsabilização pelo uso indevido deste direito deve ser posterior e não mediante exclusão ou bloqueio de contas de redes sociais, que visam silenciar as pessoas. E Jorge Serrão e Deltan Dallagnol analisam recuo de Alexandre de Moraes. Magistrado pode ter decisões anuladas no Brasil por corte internacional. Assista. Serrão, um recuo muito estranho do nosso nobre Alexandre de Moraes. Essa semana ele teve umas atitudes que não condizem com as mais recentes do nosso querido ministro e a gente está tentando entender o porquê. Você sabe o porquê, Serrão? Olha, a gente poderia dizer que Freud explica, mas eu acho que não é bem Freud que explica, não. Acho que quem explica é Elon Musk. Talvez Elon Musk saiba melhor do que eu o que pode estar acontecendo para essa certa flexibilização, né, das medidas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que agora resolveu dar uma soltada em deixar com tornozeleira, mas mandar para casa outros. Deu uma flexibilizada, mas nem tanto. Eu sempre desconfio um pouco desses movimentos, né? Sempre que a gente vai analisar o clima, é preciso ter uma visão macro. Nem sempre, quando a maré está baixando, ela está baixando por causa do fluxo e refluxo. Às vezes ela está baixando porque vem lá na frente um grande tsunami. Então eu prefiro tomar o maior cuidado com essa história aí de recuo, de recolher o flap. Em princípio, parece que recolheu o flap, mas não faz parte da personalidade do ministro Alexandre de Moraes dar a recuada que está acontecendo agora. Algo pode estar acontecendo? Pode. Ele pode ter perdido um certo apoio dentro do próprio sistema do Supremo Tribunal Federal para as decisões que ele sempre tomou muito duras? Pode. Esse risco acontece. Agora, isso é real ou não? Nós agora tivemos uma novidade essa semana. Tivemos também o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, fazendo críticas diretas, desafiando também Elon Musk. Então, além do Alexandre de Moraes, que havia desafiado o poderoso dono da Starlink, agora também tem o Barroso. Então, vamos olhar com todo cuidado esse suposto recuo, que ele pode ser um recuo estratégico, né? Pode ser que o tsunami esteja armando para voltar com toda a força ainda que já tem. Mas é importante a gente ressaltar, a sociedade brasileira nunca esteve tão mobilizada contra injustiças, contra medidas exageradas, contra medidas equivocadas, vamos dizer assim. Eu insisto, o 8 de janeiro foi o maior equívoco da história do Supremo Tribunal Federal. O tribunal, nossa Corte Suprema, o nosso guardião da Constituição, não poderia ter ficado como julgador inicial de um caso no qual o Supremo, como prédio, foi vítima. Como instituição, se sentiu vítima. Então, a vítima perde a isenção para ser a melhor julgadora possível. Por isso que
os julgamentos, os processos têm tido resultados pesadíssimos, utilizando a maldita regra que foi aprovada pelo parlamento. Eu vou lembrar isso sempre. O parlamento brasileiro é o grande culpado dessa história toda. Aprovou um regramento que permitiu a repressão. Por quê? Porque não houve debate. Sempre aprovam-se coisas no nosso parlamento sem o devido debate. Se você voltar lá atrás, a própria Constituição de 88, ela foi aprovada, mas você tem a comprovação de que Nelson Jobim, na época deputado constituinte, fez uma redação final além do que tinha sido aprovado. Então, começa pela Constituição lá atrás. Aí depois, se você ainda quiser refrescar um pouco a memória, chamar o VAR para o passado, você tem os diversos abusos que o parlamento cometeu contra a própria cidadania. Quando o parlamento brasileiro, Câmara e Senado, aprovaram a reforma do Judiciário, a primeira delas, eles deram excessivo poder ao Supremo Tribunal Federal e dali se aproveitaram aqueles ministros que são indicados politicamente. Eles descobriram que havia um vácuo político que lhes permitia utilizar o poder que eles têm, e eles fizeram isso. Então, se sobrepuseram sobre o legislativo e sobre o executivo. E a crise que nós temos hoje, ela é resultado disso. Outra coisa, o parlamento se omite, não aprova, não cuida da questão do foro privilegiado. Então, todo mundo no parlamento tem medo de mexer com o poder judiciário, fica refém. E como fica refém, o judiciário cresce mais ainda para cima. Poder executivo é fraquíssimo no Brasil. O presidente da República não pode nada. A Constituição de 88 ela é congressualista. Ela não é nem parlamentarista, nem presidencialista, ela é congressualista. Tanto que, quando a Constituição começa listando quem são os poderes da República, vocês notaram quem sai primeiro, quem aparece primeiro no texto? Aparece primeiro o legislativo. Então, ele tem mais poder que o executivo também. Só que, né, o judiciário que aparece em terceiro, hoje é que está sendo o primeiro no comando das operações. Está tudo errado. O executivo não manda nada, refém do parlamento, e a gente não tem uma discussão, um debate sério no Brasil para mudar essas coisas, para alterar isso. A Constituição, o nosso modelo constitucional está esgotado. O modelo estrutural do Estado brasileiro está equivocado, está errado. A deforma tributária que foi aprovada, essa maldição que foi aí aprovada também pelo parlamento, ela institui a União Soviética do Brasil. Você vai ter de novo a centralização da decisão do uso do dinheiro num órgão burocrático nacional que vai comandar a distribuição da grana. Isso fere de morte o princípio federativo. A República Federativa do Brasil foi assassinada, estuprada, violentada, destruída com essa deforma tributária. E por que isso aconteceu? De novo, não teve o debate correto com a sociedade. Então, a gente tem que insistir muito no debate. Por isso que a gente defende a liberdade. A gente não aceita nenhum tipo de censura. Não pode haver sanção contra a mídia. A mídia tem que estar livre, tem que estar preparada para aceitar diferentes correntes de pensamento. Discorde você ou não do pensamento. Todo mundo tem que ter o direito de livre manifestação. Por isso que no Brasil, como aqui não tem debate, ninguém exerce a livre manifestação na plenitude, que a gente vê essas ditaduras, essa tirania comendo solta. Então hoje a gente é vítima de uma tirania. E vou repetir e vai doer. O parlamento brasileiro, os representantes do nosso povo, são os maiores responsáveis pela sacanagem que o sistema de poder do Brasil, a oligarquia tupiniquim medieval, faz com a gente. Vejam tudo aquilo que o Cláudio disse para vocês. O Cláudio basicamente disse que o STF está fazendo uma leitura política e movimentos estratégicos. Agora, a gente tem que ser crítico em relação a isso, porque a gente não pode normalizar o que é errado, o que é normal. Não cabe à justiça ser política, não cabe à justiça atuar de modo estratégico em relação a atuações políticas. A justiça cabe aplicar a lei, a Constituição, doa a quem doer. E aí nós vimos sair nessa semana uma matéria provavelmente soprada aos ouvidos do jornalista para o ministro do Supremo Tribunal Federal,
dizendo que Moraes recuaria na sua ofensiva contra o bolsonarismo. Mais uma vez, não cabe ao Supremo ou ao ministro fazer uma ofensiva contra um grupo político, contra uma ideologia. É absurdo. A gente tem que ser crítico em relação a isso. A gente não pode naturalizar o que é anormal, o que é absurdo. E aí vejam que essa matéria que saiu foi confirmada por 4 fatos essa semana. O ministro Moraes soltou o Coronel Naime, que estava preso há mais de um ano. Aliás, ele ficou preso vários meses sem uma acusação criminal. Ele fez algo parecido agora, recentemente, agora ontem, em relação ao Marcelo Câmara, que foi preso em 8 de fevereiro e ficou 3 meses preso sem acusação formal. Mais ainda, o ministro Alexandre de Moraes ele devolveu as redes sociais do senador Marcos Duval, de modo atípico também, depois de muitos meses tendo tirado uma rede social de um senador da República, que mais uma vez tem imunidade para suas palavras, opiniões e votos. E por fim, o ministro Alexandre de Moraes concordou com a distribuição do novo inquérito das fake news pedido por Paulo Pimenta para a ministra Carmen Lúcia. Mas, Elton, não era o certo? É o certo. O problema é que até agora só o errado vinha acontecendo. Passava qualquer coisa relacionada à desinformação, podia ser da primeira instância, podia ter nada a ver com o Supremo, e Alexandre de Moraes ia lá e puxava para ele. Não pode, tá errado. Tá errado, sempre teve errado. E agora vejo que ele permitiu a distribuição de inquérito das fake news, não para ele, mas para a ministra Carmen Lúcia. Isso mostra, sim, confirma que existe, sim, um recuo de Moraes. E por que existe esse recuo? Adicionando a análise já bem feita aqui pelo Serrão e pelo Cláudio. Por que existe esse recuo? Aquela notícia que saiu, provavelmente soprada aos ouvidos do jornalista pelo ministro, dizia que o que eles queriam era evitar uma narrativa de perseguição contra Bolsonaro. É claro que existe mais do que uma narrativa de perseguição, existe perseguição contra o Bolsonaro. Ele não tem foro privilegiado, ninguém no entorno dele tem foro privilegiado, e o caso está lá no Supremo Tribunal Federal, com ministros que dizem que derrotaram o bolsonarismo. Ele é visto como inimigo do Supremo Tribunal Federal. Mais ainda, além de querer evitar uma narrativa de perseguição, que não é uma narrativa, uma realidade, já existe isso, uma constatação. Além disso, eles estariam com receio em relação à reação do Senado, que poderia aumentar, e que começou por meio da aprovação daquela proposta de emenda à Constituição que limita as decisões democráticas. Mas tem uma razão mais forte ainda, que é a internacionalização dessa discussão. Vejam o que aconteceu lá no Congresso americano, na audiência da semana passada, em que aquela representante, aquela deputada Salazar, levantou a foto do ministro Alexandre de Moraes e disse: eu estive pesquisando e o país de vocês é governado por uma pessoa condenada por corrupção e tem no Supremo um ministro totalitário, com perfil totalitário. E levantou a cara dele para o mundo ver, não para o Brasil ver, para o mundo ver. E essa repercussão internacional teve ainda os Twitter Files, teve os documentos do Congresso americano, teve o Elon Musk, teve-se audiência no Congresso americano, e isso tudo coloca uma pressão sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que ela examine as denúncias de abuso contra a liberdade de expressão no Brasil, e se ela examinar e mandar para a Corte pode anular as decisões do Moraes e mandar à Justiça indenizar as vítimas das decisões censórias e abusivas do Alexandre de Moraes. Ou seja, a pressão está aumentando. A nível da água está subindo para o Moraes. Ele está vendo que ele está com risco de ter suas decisões anuladas e de ser exposto mais ainda para o mundo, além daquilo que ele já vem sendo exposto nesses últimos meses. Saiu uma pesquisa que reforça tudo isso, que escancara para o mundo a censura, mostrando que 61% dos brasileiros, 2/3, têm medo de falar e escrever o que pensam nas redes. O que mostra que o Moraes, junto com o governo Lula, instalaram um regime de censura no Brasil. Um regime de medo do Brasil, de terrorismo do pensamento no Brasil. A terceira razão para o Moraes estar recuando, estar freando, estar se refreando, é a reação do Congresso brasileiro, em que a fervura está subindo. É tudo aquilo que o Cláudio disse aqui, depois de operações que caracterizavam Fishing Expedition, pescas probatórias, e depois de ver como reação a isso, uma proposta de CPI de abuso de autoridade atingir as assinaturas necessárias para serem instaladas na Câmara, ou seja, ele está vendo a pressão aumentar. Ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes está perdendo o poder, ele está saindo da presidência do TSE. Então, o Alexandre de Moraes está vendo ele perder poder, está vendo a reação aumentar, e aí você vê como fruto disso esse recuo, esse freio dele.
E aí você pode dizer, então o ministro Alexandre de Moraes está recuando, tudo bem? Não, não está tudo bem. Ainda tem muitas medidas abusivas, é o que o Serrão falou. Quando você abusa uma vez, passou boi, passou boiada, a qualquer momento pode voltar. O único modo de evitar que isso volte é anular os arbítrios, indenizar as vítimas e apurar as responsabilidades. Então, nós temos sim um caminho, vemos agora que no movimento de ação e reação, a gente vê agora uma diminuição da força do Supremo, do Moraes, ele mesmo percebendo que ele foi além do que ele deveria ir, existe um movimento de reação, agora a gente precisa ir até aquilo que deve ser feito, a gente deve fazer o que deve ser feito no Brasil, que é apurar as responsabilidades, indenizar as vítimas, anular as decisões arbitrárias, para que abusos como esses que aconteceram contra as liberdades, em nome de uma democracia, mas violando a própria democracia, que nominalmente era defendida, jamais voltem a acontecer novamente no Brasil. Fake news oficial. Lula e Pimenta mentiram sobre ajuda no Rio Grande do Sul e até a imprensa desmascarou. Assista. Mais um escândalo desse governo que já tem uma pilha de escândalos que passa do teto. Dessa vez, pegos na mentira. Mentiram no valor que está sendo destinado para recuperar o Rio Grande do Sul. Uma mentira produzida por Lula e o carinha que ele acabou de dar um pé na bunda, o Paulo Pimenta. Mas antes de levar o pé na bunda, Paulo Pimenta deixou a SECOM para divulgar uma mentira que agora, acredite ou não, de tão descarada que é, a própria imprensa militante que passa pano para esse governo veio a público e falou, olha, vocês mentiram. É claro que eles não usam essa palavra, né? Eles usam outros termos para não ser tão pesado com esse governo, afinal de contas o dinheiro está entrando na conta deles. Mas olha só o que saiu no tweet da BBC News Brasil. Canais oficiais do governo estão superestimando o esforço federal no socorro ao Rio Grande do Sul. Eles estão mentindo, só que eles não vão falar mentira ou fake news, eles falam superestimando. Mostra uma análise feita pela BBC Brasil e confirmada por especialistas em contas públicas. Na avaliação dos economistas entrevistados, a comunicação da gestão Lula, SECOM, Paulo Pimenta, que agora foi demitido para o Rio Grande do Sul para reconstruir o Rio Grande do Sul, está inflando os valores em dezenas de bilhões de reais. Ao considerar que linhas de crédito anunciadas operadas por bancos públicos e privados teriam investimento do governo federal ou recursos destinados ao Estado. Após ser questionado pela BBC News Brasil, o Ministério da Fazenda deletou um tweet e alterou uma publicação no site e disse que deveria ter usado o termo viabilizados no lugar de cedidos para se referir aos valores. Presta atenção, peraí. O governo mentiu descaradamente no que ele está fazendo pelo Rio Grande do Sul, porque todo mundo sabe que não está fazendo quase nada ou muito pouco. Só que a imprensa não fala que ele mentiu, fala que superestimou. Tipo assim, olha, eu mandei 1 bilhão, mas eu vou colocar aqui que eu mandei 100 bilhões. Nossa, eles estão superestimando os fundos enviados para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Mentira! Isso é mentira, vindo da SECOM, que está processando todo mundo que está acusando o descaso e a incompetência desse governo. A matéria é essa aqui, ó. O governo Lula infla bilhões de reais ao divulgar recursos federais para o socorro ao Rio Grande do Sul. Dizem economistas. Pressionado para reagir com agilidade? Não precisava nem ser com agilidade. Tá? Só precisava fazer alguma coisa. Pressionado para reagir com agilidade à destruição sem precedentes do Rio Grande do Sul, o governo federal tem anunciado dezenas de bilhões de reais em ações de socorro ao Estado, que incluem linhas de crédito, empréstimos a empresas e produtores rurais, recuperação de estradas, compras de medicamento, auxílios diretos a famílias no valor de R$ 5.100 e suspensão do pagamento de dívida gaúcha com a União. Especialistas ouvidos pela BBC News avaliam que as medidas têm ido na direção certa, embora ainda sejam insuficientes diante do tamanho da catástrofe, algo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconhece. O valor total das medidas anunciadas, porém, não está claro, devido a informações imprecisas e contraditórias divulgadas pelo governo. Por que eles não conseguem falar simplesmente o governo está mentindo, tá? Ele está mandando pouco dinheiro, poucas fundos, né? Mas está falando que está sendo muito. Por que é difícil para o jornalista falar isso? Se fosse do governo Bolsonaro, eles falariam fake news tem que ser preso. Uma análise feita pela BBC News e corroborada por especialistas em contas públicas ouvidos pela reportagem identificou que conteúdos de canais oficiais como o Portal Gov.br e perfis de autoridades em redes sociais superestimam o valor federal no socorro ao Rio Grande do Sul. Na avaliação de economistas entrevistados, a comunicação da gestão está inflando em dezenas de bilhões de reais os valores federais viabilizados ao considerar que linhas de crédito anunciadas, operadas por bancos públicos e privados, seriam investimento do governo federal. Presta atenção.
linhas de crédito. Por exemplo, você perdeu a sua empresa, você vai pegar dinheiro emprestado, você vai ter que devolver e com juros, o governo está divulgando essa linha de crédito como se fosse dinheiro dado. Bilhões e bilhões de reais que eles estão anunciando aí na Secom, em tudo que é lugar, como se estivesse dando dinheiro para Rio Grande do Sul. Na verdade, ele está concedendo empréstimos que vão ter que ser pagos com juros, e ele está falando que é um investimento. Cara, esse é o governo. Esse é o governo da fake news. Aí eu pergunto, será que o Alexandre de Moraes vai colocar o Paulo Pimenta no inquérito? Porque o cara tá mentindo descaradamente. Cara, é triste demais falar um negócio desse. Terrível, fracassado enquanto ministro da Secom. E o que ele ganha de premiação? Qual que é a punição dele? Ajudar a reconstruir o estado onde tem a população que mais sofre no Brasil hoje, que está passando por uma calamidade, por uma destruição. Aí o Lula coloca o Paulo Pimenta, interferência direta no governo do estado, colocando uma autoridade federal lá, como se fosse um governador paralelo. Isso nem existe, de verdade. O que o Lula fez nem deveria ter acontecido, isso é inconstitucional. Mas colocou lá para poder ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. O mais incompetente dos seus ministros. Parece brincadeira, mas não é, porque afinal de contas a gente está falando do Brasil. E no Brasil, meu amigo, tudo é possível. Então tá aí, mentiu descaradamente, mais uma vez, e dessa vez foi desmascarado pela própria imprensa. Uma mentira séria que diz respeito à ajuda enviada para o Rio Grande do Sul. O que mais esse governo está mentindo? Se está mentindo sobre o dinheiro que está enviado para o Rio Grande do Sul, será que ele estaria mentindo também sobre resgates, sobre ajuda humanitária, sobre aviões, sobre exército? Porque até agora tudo foi mentira. Jorge Seife pede licença do Senado logo após fazer live alterado. Parlamentar alegou problemas de saúde. O senador Jorge Seife pediu uma licença de 15 dias do Congresso Nacional para tratamento de saúde. O requerimento tem a assinatura de 3 médicos, entre eles um psiquiatra. O motivo do afastamento, no entanto, não foi informado. De acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópolis, a data do laudo é de 10 de maio, um dia após Seife causar surpresa ao fazer uma live no Instagram, parecendo estar alterado. Na ocasião, ele explicava pela terceira vez sua ida no show da Madonna, em Copacabana, no último dia 4 de maio. Veja o vídeo. As drogas, eu votei a favor do aborto, eu traí a direita, eu traí as bandeiras às quais eu fui eleito, não fui. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.